A gente já entendeu como é importante a gente aprender a gastar melhor, a gente economizar o máximo que a gente puder, sem cortar o cafezinho, sem cortar em gastos bestas que de fato não vão nos ajudar a enriquecer, tá? Só que, de fato, como que a gente faz para economizar? Né? Como que a gente faz? E economizar tem muito mais a ver com autocontrole, como eu já disse algumas vezes, do que de fato com conhecimentos técnicos que você tem a aprender, tá? Tem uma coisa que não tem quase nada de complexidade, pelo contrário, ela é muito não complexa, ela é muito simples e que pode te ajudar a guardar mais dinheiro, pode te ajudar a tomar boas decisões, que é a planilha de orçamento. Antes de eu te mostrar essa planilha de orçamento, né, e que você pode usar, ela está disponível para você baixar, né, aqui no programa do 1000 ao Milhão, eu queria falar sobre alguns conceitos em relação à planilha de orçamento. Porque veja só, eu já conheci, e eu incluso, muitas pessoas que começaram pelo menos uma vez na vida a lançar os seus gastos. Seja num papelzinho, seja numa planilha de Excel, seja usando aplicativos, seja, sei lá, fazendo qualquer outra coisa, contratando uma ferramenta muito complexa, contratando uma pessoa para ajudar, mas a maioria dessas pessoas não conseguem manter essa disciplina por um prazo muito longo. Mas por que será que isso daí acontece? Por que as pessoas não conseguem manter essa disciplina? E a palavra que responde a tudo isso é a complexidade. A gente, quando resolve começar a cuidar do dinheiro, assim como a academia, assim como algumas vezes que eu já falei aqui no programa, as pessoas querem começar da noite para o dia a ter resultados extremamente rápidos. E por isso a gente quer fazer tudo o que dá. Então, quando a gente quer fazer uma planilha, quando a gente quer começar a se preocupar com os gastos, geralmente a gente começa a lançar cada vírgula do que a gente faz, cada centavo, cada atitude nossa. E aí no começo a gente está super empolgado, é muito legal. Você não repara, por exemplo, que todo mundo que está fazendo dieta fica falando com todo mundo sobre a dieta que está fazendo? Qualquer coisa vira assunto para falar da dieta. Quando você está cuidando dos seus gastos, qualquer coisa vira assunto para falar que você está lançando seus gastos, que você está querendo economizar mais. Então você está naquele momento eufórico. Só que essa euforia sempre passa. E quando ela passa, é muito difícil você manter esse grau de disciplina que você deveria ter, né? Esse grau de vontade que você tinha quando você começou a cuidar das suas planilhas, seus gastos, etc. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Montar uma coisa muito complexa, aí você vai lá e começa a lançar tudo, cada detalhe. E ok, isso seria o mundo ideal, né? Se fosse fácil manter em um longo prazo esse tipo de lançamento. Só que aí vai passando o tempo, você se desmotiva, ou então você viajou e você falou, não vou mexer na planilha, não vou lançar a planilha agora, estou viajando. Ou então você teve um dia muito corrido no trabalho, você tem muita coisa para entregar no outro dia, as coisas começam a se misturar. Você tem um mundo profissional que você precisa entregar um monte de coisa para o seu chefe, ou para a sua equipe, ou para os seus clientes. E do outro lado você tem sua vida pessoal, com a sua esposa, com o seu marido, com a sua família, com os seus to-dos pessoais, você tem academia, você tem que cuidar da casa, você tem que cuidar das contas, do banco, dos relacionamentos com a família. Então você tem tanta coisa que você, ao longo do dia, opta por fazer algumas e outras você opta por não fazer. E as mais chatas, geralmente a gente joga para mais longe. Mas na verdade as mais chatas, elas deveriam ser feitas primeiro. Porque a gente faz com mais foco, a gente mata o que é o mais complexo para a gente e não fica se machucando, né? Porque geralmente quando a gente tem uma atividade muito que nos cobra muita energia para realizar, a gente fica se machucando o tempo todo, né? A gente fica fazendo todas as tarefas simples e fica pensando, caramba, eu vou ter que fazer aquilo já já. E a gente joga para frente achando que isso aqui vai nos ajudar, mas não. E a planilha financeira, ela entra nisso, muitas vezes. Mas por quê? Porque a gente criou ela de uma forma muito complexa. Então, eu criei uma planilha que utilizo e que é simples. Ela é mega simples, ela não é a melhor planilha de todas. Com certeza não é. Quando a gente está falando de demonstração, né? Ela não vai ter um mega gráfico, ela não vai ter tudo que você pode imaginar, ela não vai ser super interativa. E é uma planilha que tem funcionado para mim por muito tempo. Quase todas as pessoas que eu testei com essa planilha também tiveram resultados bons.
Por quê? Porque é a melhor? Não, é porque ela funciona. Então vamos lá, deixa eu te mostrar o que é essa planilha. Veja só, essa planilha, como você pode ver, ela é muito simples, tá? A planilha de orçamento, ela é dividida geralmente em 3 partes, tá? Ela tem aqui a aba da receita, tá? O que é a receita? A receita é tudo que eu ganho, é tudo que entra na minha conta, tá? Então, você vê que aqui do lado você tem os meses, né? Tem de janeiro a dezembro. Vamos começar só pensando na receita, não vamos falar de outras coisas. Então, eu vou fazer uma simulação aqui, tá? Então, vamos supor que eu tenho um salário de R$ 5.500, ok? Então, eu vou aqui, R$ 5.500. Ah, meu cônjuge. Ah, vamos supor que eu não tenha cônjuge, eu não queira misturar as contas por algum motivo, tá? Por mais que eu acredite que tenha muito ganho, muita eficiência quando você junta as contas, tá bom? Então é 0, porque meu cônjuge não tem salário, eu não quero colocar. Aqui, em transferências, pensa o seguinte, se eu colocar algum valor aqui, ó, veja que não vai mudar a minha receita total. Por quê? Porque você vai olhar lá a sua conta bancária e às vezes vai ter um TED que você mesmo se mandou, né? Você tem, por exemplo, a sua conta no banco e você tem uma conta na corretora, que é por onde você investe. Você resgatou um dinheiro da corretora. Então entrou um TED na sua conta do banco. Vai aparecer lá, mais 2.000, por exemplo. Então eu vou colocar aqui mais 2.000. Mas você concorda que você não ganhou R$ 2.000? Você não teve uma receita. Foi uma movimentação entre contas. Então, se você teve algo positivo que entrou aqui, você vai colocar como R$ 2.000 ou como o valor que você recebeu, tá bom? Vamos supor que eu tenho um imóvel aqui e esse imóvel me gera, poxa, R$ 560 de receita por mês. Então, vou colocar aqui em outros, tá bom? Eu poderia considerar várias outras coisas. Rendimento de negócios, renda extra, eu poderia considerar várias coisas e colocar aqui. Então, veja só, agora na receita total eu tenho R$ 6.060. Então, todo mês a gente vai chegar aqui em receita e vai lançar. Sempre, só lançar e pronto, acabou. Matamos um to-do muito importante que vai transformar a nossa vida. Uma coisa simples que vai transformar a nossa vida. Por que eu bato muito na tecla de que a planilha de orçamento é importante? Porque ela te faz refletir. Muitas vezes, quando eu lanço os meus gastos, eu me sinto meio idiota, assim. Porque eu olho às vezes para umas contas que eu falo, meu, olha quanto eu estou gastando com isso. Então não sei se já aconteceu com você, mas tem uma coisa que eu nunca esqueço, que foi quando eu lancei meus gastos com almoço. Eu comecei a perceber que eu gastava muito dinheiro mesmo. Por quê? Porque num dia a gente pega e vai no japonês com a galera do trabalho. No outro dia tem aquela sexta-feira que todo mundo quer comer fora, a gente come hambúrguer. No outro dia tem aquele quilo que tem a sobremesa inclusa. Né? No outro dia a gente vai no shopping e come no Outback. Enfim, quando a gente olha para essas contas de forma separada, a gente gasta pouco. Mas quando a gente leva isso daqui pro mês, a gente gasta muito. Então se a gente gastar R$ 30, por exemplo, por dia, a gente está falando de 22 dias úteis, R$ 660. Ok, mas às vezes a gente tem aqueles gastos que dão R$ 100, entendeu? Que dão quase R$ 100. Então às vezes você gasta quase 1.000 em almoço. Enquanto que se você trouxesse marmita, você gastaria 100, R$ 150. Enfim, é algo muito variável, tá? Então a planilha de orçamento, ela não vai te enriquecer, mas vai te conscientizar de alguns pontos que você poderia modificar na sua vida e você poderia modificar no curtíssimo prazo. Isso é legal na planilha, porque assim que você lança, você fala, nossa, eu posso cortar isso, isso e aquilo, eu posso mudar isso, etc, etc. Você busca também gastos alternativos, tá? Então, esse é o poder da planilha, ela vai transformar o seu curto prazo, tá? O investimento transforma o seu longo prazo. E o conhecimento técnico nos gastos te faz tomar as grandes decisões, a compra de imóvel, o casamento, a viagem, tá? Então vamos lá. A planilha de orçamento ela é separada em 3, como eu te falei. A primeira parte é a receita. A segunda parte são as despesas essenciais, que é o que está aqui como D1, tá? Então, o que são os gastos essenciais? São aqueles gastos que à primeira vista a gente não conseguiria cortar, né? Ah, então eu tenho, por exemplo, um custo de condomínio aqui
de R$ 250. Eu não posso mudar o preço do meu condomínio, eu moro lá, eu não consigo cortar esse gasto. Então, é uma despesa essencial, tá? Aluguel, poxa, vamos supor que eu more de aluguel, né? No meu caso, eu moro. E a gente vai falar melhor sobre isso daí na aula sobre imóveis. Mas, nesse exemplo hipotético, eu pago, por exemplo, eu pago R$ 2.700 de aluguel, ok? Transporte, eu vou todo dia para o trabalho, né, de transporte público, por exemplo. Vamos supor que eu gaste aqui, não sei, vamos supor que no total eu gaste R$ 16 por dia, vai. Vezes 22 dias úteis, eu gasto então R$ 352 por mês de transporte. O que é legal notar aqui? Que se você fosse de carro, né, ou se você é uma pessoa que vai de carro, volta de carro, todos os dias, você tem um gasto mais alto. Então você colocaria aqui e poderia pensar, caramba, eu estou gastando até que muito com transporte, né? Se você colocar na ponta do lápis quanto você gasta com gasolina, estacionamento, depreciação, multas, vai entrar em transporte, IPVA do carro, consertos, revisões, tudo isso daqui você vai colocar em transporte. E é importante que você faça isso, porque você vai ter uma visibilidade do quanto você está gastando, tá? Alimentação, poxa, você gasta aqui R$ 30 por dia no trabalho, vezes 22 dias, vai dar 660. Conta de luz, você gasta R$ 105. Conta de água, sei lá, já está inclusa no condomínio. Internet, você gasta aqui R$ 100, por exemplo. Transferências, elas entram na mesma coisa que eu expliquei ali em cima. Por quê? Porque vamos supor que você entra no seu extrato e tem lá menos R$ 2.000. Foi o dinheiro que você mandou para a sua corretora para aplicar. Você não gastou R$ 2.000, você só transferiu de uma conta para outra. Então, você vai colocar aqui menos R$ 2.000, ok? E você viu que não mudou a despesa? Legal, porque é só para a gente ter isso daqui anotado. Aí, vamos supor que você tem gastos aqui, eu coloquei Vila Malfi, era um condomínio, você gasta mais um valor lá dentro, né, como uma espécie de clube, sei lá, você gasta R$ 100. Aí você tem o cartão de crédito, olha que legal, né, você pode colocar aqui todos os seus gastos no cartão. Ou você não precisa colocar no cartão e você pode separar nas outras coisas, tá bom? Nas outras compras, em outras coisas. Eu, particularmente, não vou colocar aqui no cartão, porque para mim pouco importa o quanto veio a fatura do meu cartão, o que importa é o quanto eu gastei de forma separada, tá? Mas se você quiser simplificar o máximo possível, você pode não lançar nos outros lugares, pega o seu cartão e coloca tudo aqui, beleza? Diarista, poxa, vamos lá, gastamos R$ 960 aqui, tá? Com diarista. Manutenção de apartamento, poxa, mais ou menos R$ 200 esse mês. Empréstimo, vou pôr 0. Saques, 0. Outros, gastei R$ 100 aqui com remédio, por exemplo. Beleza? Então a gente falou das despesas essenciais. Lembra, toda planilha de orçamento ela é separada em 3 partes. As receitas, as despesas essenciais, são aquelas que você teoricamente não pode cortar, e as despesas não essenciais. As despesas não essenciais são aquelas que você poderia cortar muito facilmente, né? Então, você tem uma mensalidade de celular aqui, eu pago R$ 100. Poxa, eu posso cortar ela, né? Só que também tudo depende muito do seu ponto de vista. Às vezes você considera o celular como um gasto essencial. Tem muito a ver como você considera os gastos também, ok? Academia, R$ 79 por mês. Estudos, não gasto nada. E aliás, é uma coisa para se atentar. Eu acho muito interessante que você gaste dinheiro mensalmente com estudos. E quando eu estou falando de estudos, não estou falando de faculdade, MBA, etc. Estou falando de livros, pode ser também um ensino tradicional, pode ser cursos extracurriculares, enfim, invista em estudos, porque se você investe em você mesmo, você passa a valer mais no mercado e pode cobrar mais, ou você aprende skills que te farão ganhar mais dinheiro, tá bom? Então é como se você calculasse se o investimento te paga ou não.
Geralmente o investimento em estudo é muito importante, tá? Beleza, aí alimentação, gastos extras. Você comeu fora, gastou R$ 150 esse mês. Assinaturas mensais. Não sei, tem Spotify, etc. Gasto, não sei, R$ 20 aqui por mês. Entretenimento mensal, não sei, gasto 100. Dentista, não gastei nada esse mês. Eu coloquei como mãe, né? Mas você pode colocar como família. Às vezes eu ajudo a minha família, eu tenho algum gasto. Às vezes você não tem nenhum, então 0. E outros também 0. Tá? Um ponto aqui antes de a gente avançar é o seguinte. As pessoas às vezes consideram que as despesas essenciais não podem ser cortadas. Então você fala condomínio, aluguel, etc. Mas a grande realidade é que elas podem ser cortadas. Poxa, você não pode mudar de um condomínio que é mais caro para um condomínio que é mais barato? De um aluguel que é mais caro para um aluguel que é mais barato? Você pode fazer esse tipo de coisa. Transporte é uma despesa essencial mesmo? Será que você não poderia vender seu carro para usar transporte público ou calcular se não faz mais sentido usar um Uber ou 99? Né? Então, as pessoas criam essa ilusão de que elas são despesas fixas, mas elas podem ser substituídas muitas vezes ou até cortadas, tá bom? Então tá. Então a gente ganhou aqui esse mês R$ 6.060. A gente teve despesas essenciais 5.527 e de despesas não essenciais a gente teve 449 no exemplo, tá? E aí o que a gente vê aqui embaixo? A gente vê que a gente teve uma sobra mensal de R$ 84 no mês. Pô, a gente trabalhou um mês inteiro, para sobrar R$ 84 no mês. Quando eu olho para esse número aqui, eu fico indignado. Eu sinto como se eu tivesse perdido o mês. Pô, eu trabalhei o mês inteiro, eu ralei pra caramba para pagar as minhas contas. Fala sério, né? Então, eu imagino que quando você lance isso, você tenha muitos insights. Às vezes alguns insights que vão te obrigar a realizar sacrifícios, alguns insights que vão te motivar para falar, cara, eu posso cortar aqui, aqui, aqui. Você pode ter planos de ação em cima disso, tá? Então, vamos lá. O que é a bolinha verde aqui? A bolinha verde é que, porra, parabéns, sobrou dinheiro, tá? Aqui no percentual de sobra, significa que sobrou 1,39% do que você ganhou. Isso é baixo, tá? Então a bolinha está em atenção, tá bom? Se você tivesse ganhado menos do que você gastou, por exemplo, vamos colocar aqui 5 mil. O que ia acontecer? Ia aparecer a bolinha vermelha. Ia aparecer a bolinha vermelha, porque sobrou nada, tá bom? Então isso daqui é um ponto negativo. Então vamos voltar aqui, beleza. Outro ponto, total de investimentos em médio e longo prazo. Aqui é muito mais uma indicação sua, tá? Você pode colocar, pode não colocar, mas é importante para você poder considerar uma evolução do seu patrimônio, tá? Você pode colocar um valor aqui, eu coloquei já R$ 5.000. Total de investimentos em curto prazo. O que é importante aqui? Imagina que ele fosse 0, tá bom? Se ele fosse 0, você está vendo que na linha quanto falta para o fundo de emergência, ele está considerando R$ 35.856. Por que ele fez isso? Porque o fundo de emergência é o conceito de você ter um dinheiro para o curto prazo suficiente para que caso você tenha algum imprevisto, como ser mandado embora, uma conta que você não esperava, alguma compra que você precise fazer ou alguma oportunidade que apareça para você, sempre que acontecer alguma dessas coisas, você tenha dinheiro para não precisar se endividar. Porque ao invés de você pegar dinheiro emprestado no banco, ou com algum amigo ou com alguém, e precisar pagar juros para alguém, você mesmo vai se emprestar. E se você fizer isso, é muito melhor, é muito mais barato para você. Então, antes de você pensar no longo prazo, você precisa pensar no curto prazo, ou seja, você precisa pensar em montar o seu fundo de emergência. E quando você pensa em montar seu fundo de emergência, qual que é um ponto legal? É um ponto em que você tem pelo menos 6 meses da sua mesma qualidade de vida hoje, garantidos. Então, se você gasta R$ 5.000 para manter sua qualidade de vida hoje, você precisaria ter 6 vezes R$ 5.000, tá? Então daria R$ 30.000, tá bom? Aqui, a planilha levou em consideração
os seus gastos totais, as despesas essenciais e as não essenciais, tá? E fez essa conta para você. Então, se você colocar que você já tem investimentos aqui, 20 mil reais, a planilha vai te dizer que você precisa guardar ainda 15.856, tá bom? Então, o que eu queria mostrar? Essa parte aqui de baixo, ela não é a mais importante, é apenas um balanço, né, para te ajudar, te dar alguns guidelines assim, mas não é o mais importante. O mais importante é você lançar todo mês os gastos na sua planilha, tá? Programa de fidelidade. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, veja, eu viajo todo ano de graça. Eu uso sempre pontos no programa de fidelidade. Porque os pontos, eles são simples. Você sempre realiza gastos no seu dia a dia. A gente tem uma aula sobre isso nesse programa aqui. Mas você sempre realiza gastos, né, ao longo do seu mês. Só que esses gastos poderiam ser convertidos em pontos através de algum programa de fidelidade. Você poderia transformar esses pontos em alguma coisa como uma viagem, em coisa que você precisa para sua cozinha, em coisa que você geralmente usa para entretenimento. Você poderia usar esses pontos. Só que o grande problema é que a gente não acompanha quantos pontos a gente tem, né? E muitos pontos são perdidos porque eles expiram, ok? Então, eu criei um campo aqui para você juntar os pontos que você tem. Ah, então hoje eu tenho 45 mil pontos. Então, coloca aqui e escreve a sua próxima data de vencimento de pontos, tá bom? E aqui eu coloco quantos pontos eu recebi no mês. Ah, esse mês eu ganhei 2.500 pontos. Tá bom? Então você pode usar múltiplos, você pode usar dots, você pode usar programas no seu cartão, no seu banco, tá bom? Então, o que eu queria passar para vocês era isso, é uma planilha simples e você não pode deixar de lançar os seus gastos, tá? Ah, vou fazer uma vez só por mês esse balanço todo? Não recomendo. Recomendo que você faça um balanço mais próximo, porque senão acumula muita coisa e às vezes você fala, ah, não, vou lançar amanhã, vou lançar depois de amanhã. O que acontece? Você deixa de lançar, acumula muito trabalho, em algum momento você deixa de lado, tá bom? Então não deixe de lançar, utilize essa planilha e principalmente, ela vai te ajudar muito no primeiro momento que você lançar todos os seus gastos, que ela vai te chacoalhar, depois ela vai ser interessante acompanhar e no longo prazo, se você manter esse controle, você vai ter um ganho financeiro inacreditável pela simples organização. E com o passar do tempo, fica mais fácil lançar os seus gastos. Então não deixe de dar atenção que esse tipo de trabalho merece, tá bom? Espero você na nossa próxima aula.